Para mim, eu sei que tem a galera que fica irritada, que fala assim, mas como assim? O Palmeiras foi lá na altitude, perdeu do Bolívar, foi com time reserva e não é vergonha. O Flamengo foi na altitude contra o Alcas com time reserva e é vergonha? Eu já falei aqui bastante sobre esse negócio de vergonha, vexame, na edição passada, na segunda-feira, na live do André Henning. Eu não gosto muito disso. Os caras vão lá, lutam, estão a fim de... a não ser quando seja algo muito, muito extraordinário. Não acho que futebol tenha muito esse negócio de vexame. Passar vergonha, às vezes você passa. O resultado do Flamengo é um resultado preocupante? É. Porque você pega um time, estreante em Libertadores, que deu um sufoco no Flamengo, poderia até ter sido mais. E o Flamengo é o atual campeão. Então, assim, muda as pretensões do Flamengo para a temporada? Não. Mas é um resultado que você chama para o grupo, chama para a briga um terceiro time. Na minha cabeça, era um grupo fácil para Flamengo e Racing. E pode até se tornar ainda um grupo fácil para Flamengo e Racing. Mas já temos que abrir o olho aí nesse Alcas. Porque joga na altitude lá de Quito, que se não é a mesma altitude de La Paz, é sim uma altitude que prejudica muito para quem não tá acostumado. E você coloca na briga um clube aí que eu acho que são resultados muito semelhantes de Flamengo e de Palmeiras. Tá? O Palmeiras também. Ele vai para altitude com o time reserva. Aliás, eu falei sobre segunda-feira. Nós falamos sobre isso segunda-feira. Segunda-feira, a gente teve aqui o Rodrigo Fragoso. Eu falei, se eu sou o Abel, eu levo o time reserva para altitude. La Paz é um negócio assim. Eu já tive em Quito, já tive em La Paz. Eu senti muito menos, mas muito menos em Quito. Quito, perto de La Paz, para mim, é quase nível do mar, mas cada um reage de uma forma. A altitude de La Paz é realmente muito complicada, mas o resultado do Palmeiras também é bem ruim. Sabe por quê? E eu já vou falar quem eu acho que foi de todos o pior resultado, porque eu não acho que foi nem do Flamengo, nem do Palmeiras. Mas com 9 pontos, é difícil você não se classificar na Libertadores. E por que eu tô falando dos 9 pontos? Porque se você considerar Bolívar e Alcas, times que jogam na altitude, se você considerar que eles vão ganhar os 3 jogos em casa, complica a vida dos outros, cara. Porque você tem o grupo do Flamengo com Flamengo e Racing como os favoritos. Se o Alcas fizer 9 pontos em casa, vai complicar um dos dois, possivelmente. E a mesma situação do Palmeiras. O grupo do Palmeiras, inclusive, é mais complicado. Porque ainda tem Cerro e Barcelona, e o Cerro ganhou do Barcelona. Próximo jogo do Palmeiras é em casa contra o Cerro. Então, se você deixar o Bolívar fazer 9 pontos, se você deixar o Alcas fazer 9 pontos, os pontos em casa, é duro não se classificar. É duro não se classificar com 9 pontos. Então, veja você, que tem gente duvidando que nós estamos ao vivo, são 9 horas e 21 minutos aqui no horário oficial do Brasil, no horário de Brasília. Eu fui dar uma pesquisada, viu, Túlio? Times que fizeram 9 pontos na Libertadores e que não se classificaram. Nas últimas temporadas aí, desde 2018, eu fiz essa pesquisa, 4 times fizeram 9 pontos e não se classificaram. Em 2021, o Deportivo Táchira ficou fora no saldo de gols, com 9 pontos. O Inter até foi o campeão do grupo. Foram 10, 9, 9 e 7 os pontos distribuídos no grupo. E fazendo 9 pontos, o Deportivo Táchira ficou fora. E em 3 oportunidades, o Peñarol ficou fora. É isso? Em 3 oportunidades. Em 2020, o Peñarol ficou fora com 9 pontos. Se classificaram 2 com 10. Em 2019, o Peñarol, atenção, ficou fora fazendo 10 pontos. Peñarol fez 10 pontos na fase de grupos de 2019 e ficou de fora. 3 clubes
fizeram 10 pontos, Flamengo, LDU e Penharol ficou fora. E em 2018, Penharol fez 9 pontos, ficou fora também. Então, você imagina que esses times vão ter que perder. Alguém vai ter que arrancar ponto lá do Bolívar. Alguém vai ter que arrancar ponto do Alcas. O Flamengo foi lá, não arrancou. O Palmeiras foi lá, não arrancou. O grupo já não é mais tão tranquilo assim. Já não é mais tão tranquilo assim. E acho que vale a gente ressaltar aqui a derrota do River pro Strongest, que também é muito semelhante, né? Porque é na altitude e perde de 3-1. O Fluminense foi a Lima e ganhou do Sporting Cristal. Que passe do Marcelo, hein, ô Túlio? Que bola do Marcelo, velho. Que 3 dedos. Como ele joga a bola, velho. Cara, foi um cartão de visitas e tanto do Marcelo. Pô, dizem que até os jogadores do Sporting Cristal ficaram mostrando idolatria e respeito e os caras enfrentando o Marcelo e olhando pra ele tipo, caraca, cara, será que eu tô no videogame? Cara, ele joga demais, ele jogou demais. O Cano fazendo L lá pra caramba e metendo gol e 3-1, atenção, não confundir, eu tô falando do Cano, pelo amor de Deus, não vamos começar com esse negócio logo cedo no começo do feriado. Gostei muito do resultado do Fluminense, viu, cara? Gostei muito do resultado, da atuação do Fluminense. E vamos ver se isso vai ter reflexos na decisão do Campeonato Carioca, né? Vamos ver se isso vai ter reflexo na decisão do Campeonato Carioca, porque o Fluminense vai ter que ganhar do Flamengo se quiser ser campeão no domingo, inclusive com diferença. O Inclusive, Atlético... André, antes de seguir, pra galera que tá ligada na live, a gente vai falar disso mais tarde, né? Da questão de Sim, Palmeiras e Flamengo terem poupado. E, sim. e vamos falar disso. Vamos sim. O Corinthians ontem, um baita de um resultado, uma baita de uma atuação. O Corinthians estava sem ganhar uma partida fora de casa na Libertadores. Sabe desde quando? Maio de 2018. O Corinthians não ganhava uma partida fora da Libertadores desde maio de 2018. Tudo bem que pegou um Liverpool desfalcado, né? Não, sem Van Dijk, sem Salah, sem os caras, mas... E com uma notícia no começo do jogo que eu falei, vai abalar o time. Porque você perde o Renato Augusto com 15 minutos de jogo. Quem é corintiano sabe, cara. Quem torce pro Corinthians, acompanha o Corinthians. Eu não vou dizer que é metade do time, porque é sacanagem com os caras que, né, que estão lá e tal. Mas é uma boa porcentagem do time, viu? É uma boa porcentagem do time. O Renato Augusto, e ele saiu chorando, preocupou muito. Eu tava ontem para bater a minha bolinha lá no clube, e estávamos vendo o jogo antes de nós irmos pro gramado, e antes da gente castigar a bola, a gente tava vendo o jogo. E alguns corintianos que estavam junto comigo, alguns choraram junto com o Renato Augusto, inclusive, falando, caraca, cara, o negócio deve ser sério. Depois o Renato Augusto, ele deu uma entrevista, meio que não tranquilizando, mas tirando um pouco daquela preocupação de contusão mais séria, né? De repente de cruzado, de ligamento. Ele vai ser avaliado, mas aparentemente um pouco menos grave do que se imaginou na hora. Mas baita resultado. Roger Guedes meteu 2 gols e o Corinthians venceu o Liverpool lá no Uruguai por 3-0, lá no Centenário. Ô, André, seus amigos estavam assim, ó? É. Só a minha perna pra você, velho. Cara, o Renato Augusto é muito diferente, velho. Ele joga muita bola, tá louco. Ele joga muita bola. O Internacional no finalzinho, né, cara? No dia do aniversário do Inter, inclusive, no finalzinho, lá em Medellín, ele empata 1-1. E aí, depois, na coletiva, o Mano ficou nervoso lá com uma... Nervoso, vai, mas ficou
ficou meio incomodado com uma das perguntas lá na entrevista coletiva, mas tudo certo, tudo resolvido. O Internacional empatou lá com o Independente Medellín. E aí, nós chegamos, pra mim... Bom, tem o 0x0 do Atlético Paranaense contra o Alianza Lima, o Atlético Paranaense, inclusive, com 1 a menos, né? O Atlético Paranaense segurou lá um empate, porque o Thiago Heleno foi expulso, o William Bigode estreou, teve bola na trave do Fernandinho. Acho que foi um bom resultado do Atlético Paranaense lá. Pelas circunstâncias, né? 1 a Eu menos. acho. Eu acho. Acho que o Atlético Paranaense conseguindo empate lá. Agora, no mesmo grupo do Atlético Paranaense, pra mim, foi o pior resultado dos brasileiros. A derrota do Atlético Mineiro pro Libertad 1-0 em casa. Porque é uma derrota que você embala o grupo, você embola um grupo nesse começo. Pô, você imaginava com um empate lá, Alianza Lima e Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro líder folgado, né? Você imaginaria o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro ganha em casa, o Atlético Paranaense empata fora, Galo líder, isolado na primeira rodada. Mas parece que o time sem o Hulk, ele perde muito, e ontem o Atlético Mineiro caiu para o Libertad em casa, o que eu acho que coloca uma interrogação aí em um dos brasileiros. Em um dos brasileiros. Eu sei que tá no começo, eu sei que é a primeira rodada ainda, eu sei. Mas eu não gostei desse resultado não, viu, Túlio Ligeiro? Não gostei não, cara. Não gostei não. E Acho preocupa que... também, né, André? A maneira que o Kudê estava se portando Sim. na coletiva depois, né? Voou um copo de cerveja. Voou um copo de cerveja. Que atingiu o Kudê, inclusive. Poderia ter sido algo mais grave. E olha aí a frase dele, ó. Não era a situação que me prometeram. Isso aí na coletiva, ele falando da diretoria do Atlético. Não era a situação que me prometeram. Se não trazem 3, 4 milhões, é normal isso? Os investidores acompanham até a morte os diretores e os jogadores, mas meu contrato está na mesa. O que vivi hoje é uma loucura, sendo arremessada cerveja. E do jeito que nós estamos na crise aqui, velho, o cara jogar um copo de cerveja é porque realmente ele tá bravo, né? Houve um tanto de coisa que estavam sobre a mesa. Não vim pelo dinheiro, nem por nada. Venho pelo desafio. Eu aprovei alguma venda? Ou não souberam que a última venda que não era para sair? Ou que Sacha, no lugar dele, era um jovem o substituindo? E para o jogo aéreo colocaria outro juvenil. Ele estava nervoso ontem, falou um monte o Kudê. E, inclusive, ele revelou que 2 semanas atrás, ele pediu para mudarem o contrato dele. Ele falou, ó, eu quero que o meu contrato não tenha multa. Então é um momento preocupante lá pro Atlético Mineiro, nesse começo aí de Libertadores. O clima não ficou legal. O clima não ficou legal. Definitivamente, o clima não ficou legal e o resultado foi péssimo. De todos aí, pra mim, eu acho que a galera aqui tá concordando comigo, de todos, o pior resultado... É evidente que o pior resultado é a derrota em casa, mas do jeito que foi, né? E Não foi bom, não. pensando na sequência, né? Porque os outros você consegue enxergar assim tranquilamente que isso lá na frente vai ser revertido. Esse aí pode ser bem mais complicado de reverter, né? Até porque, sabe qual que é o próximo jogo? É na Arena da Baixada. É na Arena da Baixada, contra o Atlético Paranaense. Já Então chega com cara de decisão, né? já chega com cara de decisão. Ah, dá pra reverter depois? Dá. A gente pega muito esses grupos de 4, né? Você pode pegar exemplos na Libertadores, você pode pegar exemplos na Champions também. E na Champions a gente já viu times que perderam as 3 primeiras rodadas. Times que perderam as 3 primeiras rodadas. Não conquistaram 1 ponto. E que depois conseguiram Sim. se classificar ainda e ir pro mata-mata. Mas já é um grupo difícil. E você perde em casa,
Acho que é um resultado bem ruim aí para o Atlético Mineiro nesse início de Libertadores. Eu repito, próximas rodadas 18, 19 e 20. Eu acho que a gente tem nas próximas 2 semanas aqui, ô Túlio, Copa do Brasil, né? Isso. Temos no meio de semana, nós temos nesse final de semana a decisão, não digo da maioria, mas de boa parte dos estaduais. Alguns já decidiram, outros ainda têm pela frente, mas alguns estaduais, nós vamos falar sobre isso, decidem nesse final de semana. E os campeonatos brasileiros das séries A e B começando no próximo final de semana, né? Isso. Então, já tem time, por exemplo, o Corinthians. O Corinthians ficou 25 dias sem jogar. Caiu fora nas quartas do Campeonato Paulista. Então, ele ficou 25 dias sem jogar e já volta embalando. Jogo atrás de jogo, porque tem jogo final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana. Então, tá aí o calendário aí dos jogadores.